Começa mais um 16mm e hoje é de falar sobre Nós, o novo filme de Jordan Peele que estava todo mundo esperando, mas será mesmo que ele atingiu todas as nossas expectativas? Vou falar melhor disso depois da vinheta. Antes de mais nada, é bom reforçar para você relevar qualquer erro de concordância que esse vídeo vai ter, porque encaixar o nome do filme com qualquer outra frase vai ficar muito confuso. A história de Nós acompanha uma família que, durante as férias de verão, vai para uma casa na praia e lá, durante uma noite, eles acabam encontrando seus doppelgangers, né? Que eu vou explicar melhor o termo um pouco mais pra frente. E aí eles vão ter que enfrentar esses doppelgangers durante uma noite para conseguirem sobreviver. Doppelganger é um termo de uma lenda germânica que trata de uma criatura que consegue ser idêntica a outra pessoa. Então tem o mesmo físico, os mesmos trejeitos, as mesmas características. E daqui pra frente eu vou usar esse termo para definir essas criaturas, porque eu acho que fica melhor do que usar gêmeo, pessoa igual ou cópia. Eu perguntei lá no começo se o filme realmente atingiu as nossas expectativas e com certeza. Até porque é o Jordan Peele, ele produz, escreve e dirige o filme de uma forma inacreditável. Acredito que ele repete um pouco do que ele faz em Corra no sentido de que qualidade, mas são filmes totalmente diferentes, com conceitos diferentes. Os dois têm um tratamento muito particular no sentido de ser um conceito muito geral e muito grande, mas dentro de uma história muito pequena, né? O Jordan Peele, como ele se provou um grandíssimo diretor de cinema no gênero de terror, apesar de que eu acho que tem alguns problemas no Corra em relação ao uso do humor, que aqui no Us funciona muito melhor, porque ele tem um conceito visual muito interessante de trabalhar muitas coisas espelhadas, né? Até porque combina com a temática dele de usar os doppelgangers como os nossos ideais internos em forma de gente. Então é aquela coisa significativa do nosso interior que esconde nossos segredos, as nossas raivas, os nossos medos numa forma externa, numa forma física. Por isso que há o conflito entre essas duas pessoas. No sentido do humor que eu digo, que eu acho que é muito melhor para trabalhar daqui, no caso do personagem do Winston Duck, que ele é muito cômico na pessoa normal, o doppelganger dele ele é muito mais sério, né? Então, em momentos inoportunos em que ele é cômico como uma pessoa normal, eu acho que encaixa perfeitamente na proposta, porque o Jordan Peele aqui ele trabalha dois polares, né? É 8 ou 80. Eu gosto como ele trabalha isso, porque ele tem esse conceito visual espelhado muito bem estabelecido, e ele trabalha isso do começo ao fim, não só de usos de takes onde ele usa um espelho para representar a pessoa ou para representar o que essa pessoa tá vendo, como objetos em cena. Então tem um momento que aparece um iate, que é um puta de um barco, e do outro lado aparece simplesmente um barquinho com um motor atrás. O próprio uso de uma família negra e de uma família branca também brinca com esse apelo visual que ele quer fazer no sentido de espelhado. E aí ele entra na crítica social, porque a família negra acaba sendo mais pobre do que a família branca, entrando nessa questão de desigualdade social que o Jordan Peele acaba gostando muito de trabalhar, que acaba envolvendo também a questão do racismo, como também dentro da própria família ele brinca com esse apelo visual também espelhado, né? Então a família branca, as duas filhas, no caso que as filhas da Elisabeth Moss, elas são gêmeas, só que uma é loira e outra morena. Ele se aproveita desse contexto visual muito no filme, mais no primeiro ato, até pra você estabelecer a ambientação, e aí com o tempo ele vai usando mais aos poucos, mas sempre colocando alguma coisa muito explícita ou sempre um detalhezinho lá no fundo. E aí a gente entra também no sentido geral do filme, porque mesmo com esses polos extremos que tem no visual e também no roteiro, ele tem isso também num conceito de cinema, podemos dizer assim. Eu vou explicar melhor, vamos dizer, porque o filme ele trabalha dentro dele a questão dos polos, né? Então, como eu disse, que eu expliquei agora desse visual espelhado, só que
o cinema em si que ele faz dentro desse filme também é um pouco espelhado, porque dentro de um mesmo filme ele traz um lado muito popular, mas também um lado muito artístico. A crítica que ele quer fazer é muito explícita, então conversa muito com o público, né? Ele usar o cômico também acaba aproximando mais o espectador da obra dele. Então isso você tem muito no Us, porque você tem um filme fechado pro público, onde o roteiro acaba sendo muito expositivo mais no terceiro ato, então ele conversa bastante com o público mais geral. Só que se você também quiser olhar, dar um olhar mais artístico pro filme, você tem, com todos os simbolismos, as representações implícitas. Então na parte do elenco eu já acabei citando ali a Elizabeth Moss e o Stan Duck, que estão incríveis, só que a Lupita Nyong'o ela merece um destaque muito maior, porque é impressionante como essa mulher trabalha nesse filme, né? Ela já mereceu muito o Oscar que ela ganhou pelo 12 anos de escravidão, só que aqui ela faz um trabalho muito absurdo, porque o conceito do doppelganger dela é diferente, e a história em si trabalha em prol dela. Então ela é o centro dessa história e por isso ela acaba ganhando um destaque a mais, e a versão doppelganger dela é um trabalho fantástico, não só de voz, mas de interpretação corporal, e com todo o peso que ela precisa trazer para a história, que faz sentido com a narrativa que o Jordan Peele apresentou. Ela mesma em entrevista falou que teve que liberar todos os seus demônios para conseguir interpretar, e isso é muito nítido em tela. Eu acho que Us já merece ser interpretado como uma obra, não uma obra-prima, porque como eu disse tem aquela questão do roteiro expositivo que acaba incomodando um pouco, mas ainda assim é uma obra notável e que merece ter a mesma atenção que Corra mereceu, por toda a visão que o filme traz sobre a nossa humanidade e a nossa sujeira também, né? Porque, como eu disse, os doppelgangers não deixam de ser a nossa representação interna, e tudo aquilo que a gente guarda, porque é tudo aquilo que meio que de ruim que a gente tem dentro da gente. Então envolve preconceito, envolve violência, envolve ações e ideologias que acabam causando coisas ruins no mundo. E sobre a nota, antes de mais nada, eu não quero que um número acaba resumindo tudo o que é o filme, né? No caso aqui eu vou dar uma nota 9, porque eu realmente achei um filme muito maravilhoso. Eu simplesmente adorei. Eu saí do cinema muito satisfeito com o que o Jordan Peele me entregou, apesar de eu achar que seria muito mais pesado do que é em relação a terror, mas eu acho que a realidade que ele traz ali, um pouco implícita e um pouco significativa, acaba sendo o verdadeiro terror do filme, como foi em Corra. Mas, como eu disse, eu não quero resumir todo o filme nesse número, porque eu acho que ele merece uma nota muito maleável. Porque futuramente, daqui uma semana, daqui um mês, eu posso reassistir o filme, ter um outro pensamento, ou algumas ideologias que eu vou pesquisando ou que eu vou entendendo melhor, acaba mudando um pouco da minha visão sobre a obra. Então eu acho que essa nota, ela não merece ser fechada. Então é isso, é essa obra fantástica, que eu ainda quero conversar muito sobre ela, porque eu acho que ela traz mais do que a primeira camada de filme. Então, juro, vão conferir, por favor, e comentem aqui embaixo o que vocês acharam do filme, o que vocês acham do vídeo. Não esqueça também de curtir o vídeo e se inscreve, por favor, isso ajuda muito a gente tá muito feliz como o canal tá crescendo e como vocês estão gostando do nosso conteúdo. E não esqueça também de assistir nossos outros vídeos que estão aqui do lado. E é isso, e corta!